Bom, vamos mergulhar nisso. O que acontece quando a dinâmica tradicional simplesmente inverte e o banco é quem vem pedir um empréstimo? Geralmente a imagem que vem na cabeça é a de pessoas indo até a agência, pedindo dinheiro emprestado e, no fim das contas, pagando aqueles juros altíssimos por isso, né? É assim que a gente costuma ver o sistema financeiro funcionar. Mas olha só, existe um cenário onde esse jogo vira completamente. É uma premissa fascinante e super empoderadora. Assumir o papel de quem empresta o dinheiro para o banco e, em troca, recebe os juros. Para quem está dando os primeiros passos nesse mundo dos investimentos e busca entender as opções de um jeito bem prático, entender essa inversão de papéis é o primeiro grande salto para uma jornada financeira de sucesso. Essa é a nossa análise do Guia Prático do CDB, com foco super especial em desmistificar a rentabilidade e a segurança, exatamente para quem está começando agora. O objetivo aqui não é usar jargão difícil ou aqueles termos impossíveis da economia, mas sim quebrar de vez as barreiras do famoso certificado de depósito bancário para quem nunca fez o investimento na vida. A ideia é traduzir os conceitos, ir direto na fonte e mostrar como essa ferramenta funciona no dia a dia. Assim, o aprendizado fica não só eficiente, mas também muito mais leve e direto ao ponto. A nossa agenda de hoje tem 4 passos bem simples. 1. O investidor como credor. 2. As 3 formas de rendimento. 3. A tributação sem mistério. E 4. A segurança contra os riscos. Então, começando direto com a parte 1, o investidor como credor. Sabe, tem algo de muito empolgante na ideia de deixar de ser só mais um cliente que larga o dinheiro lá, parado na conta corrente, perdendo o valor para a inflação, e passar a ser oficialmente o credor de uma grande instituição financeira. Isso muda toda a perspectiva de como o dinheiro pode trabalhar. Para começar, a sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E em termos bem simples, é um instrumento financeiro que nada mais é do que um empréstimo de dinheiro para o banco. Os bancos precisam de recursos o tempo todo para financiar as operações do dia a dia deles, tipo oferecer linhas de crédito para outras pessoas ou empresas. Então, em vez de buscar esse dinheiro em outros lugares, eles captam diretamente com quem investe. O banco emite um certificado e promete devolver aquele montante acrescido de juros lá no futuro. Simples assim. Agora, o que é realmente interessante neste slide é ver o mapa completo do universo do CDB, provando que todos os fundamentos, os impostos e as medidas de proteção cabem numa representação visual super simples e acolhedora. Do lado esquerdo, a gente vê o dinheiro fluindo para o banco, ilustrando a base e a tributação. Já do lado direito, o detalhamento de como rende e aqueles escudos de segurança maravilhosos. Tá tudo perfeitamente interligado, provando que não precisa ser um super analista para entender os pilares que fazem o dinheiro trabalhar mais rápido. Vamos então para a nossa parte 2, as 3 formas de rendimento. Então, o ponto crucial é, depois que o dinheiro entra lá, como ele gera lucro de verdade? A gente precisa entender que existem 3 caminhos principais para o crescimento desse dinheiro no universo dos CDBs. E eles são definidos logo de cara, no momento do investimento. O modelo pré-fixado, o modelo pós-fixado e o modelo de rentabilidade híbrida. Cada um foi desenhado para se adaptar a diferentes cenários econômicos e diferentes perfis de quem investe. Vamos quebrar e analisar cada uma dessas 3 opções agora. A primeira opção é o pré-fixado. Como a ilustração mostra perfeitamente ali com um cadeadinho verde e uma linha de crescimento constante, essa modalidade oferece uma taxa fixa e travada. Isso significa previsibilidade absoluta, sem surpresa nenhuma no meio do caminho. Se o combinado for render um percentual X ao ano, é exatamente esse número que vai servir de base até o fim do contrato. É uma escolha fantástica para um perfil mais conservador, que valoriza a paz de espírito e quer saber até o último centavo o quanto o montante vai crescer até a data do vencimento. A segunda forma é o pós-fixado. Aqui a dinâmica já muda um pouquinho. O rendimento vai pegar carona em indicadores da economia que variam ao longo do tempo, como o CDI ou a famosíssima taxa Selic. Pensa nisso como um barco acompanhando o nível da maré. Se a taxa básica de juros do país sobe, o rendimento desse CDB sobe junto. Se ela desce, ele acompanha também. É sem dúvida a modalidade mais comum e super recomendada para quem está começando, porque garante que o dinheiro não fique defasado e acompanhe sempre o ritmo atualizado das taxas do mercado brasileiro. Por fim, a terceira opção, os híbridos. Esse modelo funciona exatamente como uma balança, juntando o melhor dos dois mundos. Ele oferece uma proteção direta contra a inflação, acompanhando o índice oficial IPCA, e soma isso a uma taxa pré-fixada extra. Como dá para ver na ilustração da gangorra, de um lado temos IPCA e do outro a taxa fixa. Isso traz um conforto gigantesco, porque garante a manutenção do poder de compra, não importa o quanto os preços no supermercado subam, e ainda entrega um ganho real e bem previsível em cima disso tudo. Chegamos à nossa parte 3, tributação sem mistério. É aqui que a gente precisa ser realista e falar de imposto, não para causar pânico, mas para planejar com inteligência. Isso ilustra de forma brilhante como a paciência no mercado é recompensada. Nos CDBs, existe o imposto de renda regressivo sobre o lucro obtido.
Olhando as barras, fica muito claro. Se o resgate acontece no curto prazo, até 180 dias, a alíquota é a mais alta, de 22,5%. Entre 181 e 360 dias, já cai para 20%. E se a aplicação passar de 720 dias, chega na taxa mínima de 15%. Basicamente, é como se o famoso leão da Receita Federal decidisse dar uma mordida cada vez menor no lucro, quase como um prêmio para quem tem a disciplina de deixar o investimento amadurecer lá quietinho. Nossa quarta e última parte: segurança contra riscos. Para quem nunca investiu, a maior barreira psicológica geralmente é o medo de perder o suado dinheirinho, né? Para acabar com essa ansiedade de vez, o primeiro conceito que precisamos ver é o risco do emissor. De forma bem neutra, a segurança desse investimento está ligada diretamente à saúde financeira do banco que emitiu o título. Ou seja, se o banco for sólido e bem administrado, o investimento também está super seguro. O risco real seria a instituição passar por problemas graves e quebrar, dificultando a devolução do empréstimo. Mas olha só, é exatamente por existir essa possibilidade remota que o mercado criou uma rede de proteção absurdamente forte. E essa proteção ganha vida com um nome e um número que trazem um alívio enorme. Estamos falando do Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Esse fundo garante as aplicações em CDBs até o belo limite de R$ 250 mil por instituição financeira. Isso quer dizer que, no pior cenário possível de o banco emissor falir, existe um fundo do próprio sistema bancário pronto para entrar em ação e devolver o dinheiro investido até esse teto. Transformar aquela ideia abstrata de segurança numa garantia concreta de R$ 250 mil dá muita tranquilidade para o planejamento de qualquer iniciante. Vamos avançar e ver como isso se constrói para blindar ainda mais o capital. Além desse teto fixo por banco, o FGC oferece uma garantia global expansiva de até R$ 1 milhão por CPF. Essa conta é feita somando os investimentos espalhados em diferentes instituições financeiras num período renovável de 4 anos. Isso solidifica uma segurança institucional incrível. Mostra claramente que, adotando a prática de diversificar as aplicações em bancos diferentes, o patrimônio fica mega protegido sob um guarda-chuva de até R$ 1 milhão. Colocando o CDB lado a lado com a velha e conhecida poupança, a situação clareia de vez. Como a imagem mostra ali, com o foguete decolando, os CDBs costumam render consideravelmente mais que o método tradicional de guardar dinheiro. E o detalhe de ouro dessa explicação toda é este aqui. Esse rendimento superior vem com exatamente o mesmo nível de segurança. Isso porque a poupança também é garantida pelas mesmíssimas regras do FGC. É a mesma proteção, a mesma ausência de risco elevado, só que com uma velocidade de crescimento patrimonial muito, mas muito superior. Chegando ao fim desta nossa análise, a lógica e a estrutura de proteção do CDB ficam absolutamente cristalinas. Sabendo agora que é super possível virar o jogo e ser o credor do banco, sabendo que dá para lucrar com taxas altamente previsíveis ou blindadas contra a inflação, e tendo a certeza de estar debaixo de um escudo protetor de até R$ 1 milhão do FGC, fica uma reflexão final incontornável. Considerando que a segurança é essencialmente a mesma das opções mais básicas, mas os ganhos podem ser significativamente maiores, o que está faltando para dar esse primeiro passo e fazer o dinheiro render mais de verdade?